Noite, meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa gratidão ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos, prestando culto a Ele. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos e pela vida daqueles que estão ao alcance da nossa transmissão. E que hoje, nessa noite, nós sejamos agraciados pelas bênçãos que têm sido derramadas sobre nossas vidas, mas principalmente por entendermos que o Senhor está conosco nesses tempos de dificuldades, nesses tempos de lutas, nesses tempos de dores. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Estarei lendo do versículo de número 1 ao versículo de número 12, no texto que trata da ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Senhor, mais uma vez, ó Deus, nós te suplicamos pela tua bondade infinita e pela tua misericórdia, Senhor Deus. Queremos, Senhor, colocar em tuas santas mãos a nossa vida. Queremos, Senhor Deus, prestar culto ao Senhor. Esse culto que é contínuo em nossas vidas, porque é a expressão da nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Te oramos, ó Deus, crendo na tua misericórdia, no teu amor, no teu perdão, crendo na ressurreição de teu Filho Jesus Cristo. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre a relevância da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus nos dá a esperança da nossa ressurreição e também completa o plano de salvação. É a demonstração do poder de Deus sobre a morte. Sem a ressurreição, toda a promessa de Deus seria falsa, seria vazia, e o Evangelho não teria conteúdo. A ressurreição é o fato culminante de uma série de promessas de Deus para nós. Promessas que serão cumpridas, porque Deus, Ele não pode mentir, não faz parte do seu caráter a mentira. E a ressurreição é a confirmação da realidade da salvação e do perdão de nossos pecados. Para os discípulos de Jesus, a morte dele parecia ser o ponto final de suas esperanças. A vida de Jesus tinha sido muito significativa para eles, mas nada esperavam depois de sua morte. Tudo lhes trazia lembranças
lembranças tristes, o local da crucificação, o sepulcro que guardava o corpo do querido mestre, tudo trazia para eles tenebrosas lembranças da crucificação. Eles presenciaram, mesmo à distância, todos aqueles eventos que culminaram com a morte de Jesus. A expectativa que eles tinham de ver o reino de Deus estabelecido entre os homens e a glória de Deus sendo exaltada na nação judaica foi sepultada junto com Jesus. O sepulcro era o fim de todas as suas esperanças. O sepulcro guardava o corpo do seu amado mestre. A desolação tomava conta dos seus corações tímidos, dos seus corações entristecidos, e eles, desolados, voltaram para as suas antigas profissões, pois aquela expectativa de ver o reino de Deus estabelecido entre os homens e a glória da nação judaica, ela fora sepultada junto com Jesus. As tristezas, as dúvidas tomavam conta de seus tímidos corações. Era um grupo de homens entristecidos, era um grupo de homens desanimados, e uma dúvida voltava sempre às suas mentes. Valer a pena ter gasto 3 anos de suas vidas seguindo a Jesus? Era a sua indagação. Tudo isso era muito difícil de suportar. Porém, uma surpresa. Uma grande surpresa os aguardava. Enquanto eles lamentavam, relembrando dos fatos acontecidos, uma surpresa os aguardava, e eles buscavam a Jesus no lugar errado. Por quê? Buscai o vivente entre os mortos. Por quê? Buscais o vivente entre os mortos. Os sepulcros não são lugar de vivos, mas sim de mortos. E Deus estava agindo. O Senhor não deixaria que seu plano de redenção da humanidade fosse frustrado por um sepulcro. As pedras que lacravam o sepulcro que guardava o corpo do Filho de Deus não eram empecilhos para o seu plano. Jesus não veio para morrer e ficar enterrado no sepulcro, para a terra possuir o seu corpo, a sua memória. Temos conhecimento de muitos sepulcros que são venerados, de muitos locais de mortos que são venerados. E esses que são venerados, muitos deles vieram com mensagem de salvação, mensagem de redenção, mensagem de tornar a vida do homem um pouco melhor. Mensagens que traziam para os homens a esperança de um lugar futuro, de um lugar na eternidade. Mas só existe um sepulcro vazio. Um sepulcro que não guardou o corpo daquele que ali entrou. É o sepulcro de Jesus. Aquele sepulcro está vazio. A morte foi o caminho que Jesus escolheu que Deus escolheu para redimir a humanidade. Mas a morte não era tudo. A ressurreição era o coroamento do sacrifício de Jesus. A sua morte trata dos pecados dos homens, e desta forma ela afeta as relações do homem com um Deus santo. Um Deus que nós já falamos, que nós conhecemos, que suas promessas para nós serão cumpridas. A notícia de que o Mestre havia ressuscitado era a única notícia capaz de fazer com que as pessoas sem esperanças mudassem suas vidas. A esperança que emana de um sepulcro vazio. Para que a sua fé ela fosse despertada pela presença de Jesus Cristo.
Deus revelou nas Escrituras tudo a respeito, e eles, os seus discípulos, não tinham prestado atenção no que elas diziam. Amados, quantas pessoas não estão prestando atenção no que as Escrituras nos revelam? Quantas pessoas não estão prestando atenção naquilo que Deus prometeu para nós? E quantas pessoas, por não estarem prestando atenção naquilo que Deus prometeu para nós, no que as Escrituras nos revelam, essas pessoas estão vivendo vidas entristecidas. Elas são pessoas sem esperanças. São pessoas desoladas, desanimadas, entristecidas, como disse. Mas nós sabemos que a ressurreição, ela mostra a diferença entre o cristianismo e as outras religiões. Ela mostra a razão da nossa fé. Que a nossa fé ela deve estar firmada e solidificada naquele que era, que é e que sempre será Senhor e Salvador. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que foi sepultado, que realmente morreu. Somente as pessoas que estão mortas são sepultadas, mas o túmulo vazio simboliza para nós os crentes a segurança de nossa fé e mostra a atividade de Deus na história, mostra que Deus age na história. Deus é o tempo, Deus é a própria história. Mediante Jesus Cristo, Deus agiu na história para a salvação dos homens. Jesus Cristo, aquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo, aquele que veio para que através da sua morte e ressurreição, do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós tivéssemos a redenção. Jesus Cristo não foi destinado a ser apenas o Salvador do homem através da morte, mas também para ser Senhor e Mestre por meio da ressurreição dentre os mortos. E eu convido a você, amado, a crer na ressurreição de Jesus Cristo. A crer que Jesus Cristo hoje vivo está. A crer que Jesus Cristo está voltando. A promessa de Deus para nós, confirmada pelo seu Filho Jesus Cristo, é que Ele um dia voltará. E os sinais que nós estamos presenciando, eles mostram a veracidade das Escrituras Sagradas e mostram que Jesus Cristo está próximo de voltar. E eu convido você a confiar no poder da ressurreição de Jesus Cristo. A confiar no poder que há no sangue de Jesus. A confiar que um dia Jesus Cristo irá voltar. Voltará em glória para levar a sua igreja, para levar o seu povo. E eu convido você, se você ainda não tem o seu nome escrito no livro do Cordeiro, é tempo de você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aceitar a ressurreição de Cristo como um fato real. Aceitar que existe um túmulo vazio, sim. Que um corpo ali esteve, mas que conforme a promessa do Senhor para nós, Ele ressuscitou e vivo está. Que o Senhor continue nos dando a orientação e que nós possamos buscar essa orientação na sua santa palavra. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por Jesus Cristo, seu Filho amado. Nós te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor enviou seu Filho para que aqui estivesse
nos orientasse através dos ensinos que Ele deixou, que vivesse entre nós e nos desse, Senhor Deus, uma razão para nós vivermos, uma razão para nós termos esperança. Nos desse a promessa da sua volta e que na sua volta a sua igreja estaria com Ele também, seguindo para os céus. E habitaremos, digo, as mansões celestiais por toda a eternidade. É a promessa da sua palavra para nós. E nós cremos nessa promessa, ó Deus. Te peço, ó Pai, que o Senhor esteja nos guardando, nos orientando, dando-nos força, Senhor Deus, para continuarmos nesses tempos tão difíceis. Mas sabemos que existe uma promessa do Senhor, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós cremos, Senhor Deus, nessa promessa. Te oro, em nome de Jesus, o seu Filho amado, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu convido vocês a continuarem juntos e dizer a vocês que esse culto, ele não termina aqui. Esse culto é contínuo em nossas vidas, até a volta do Senhor Jesus. Amada igreja, primeira igreja batista em Colobandê, mantenham-se firmes, mantenham-se unidos, mantenham-se em comunhão com o Senhor, orando uns pelos outros como é a nossa prática, para que nós possamos atravessar esses tempos difíceis, sabendo que temos um Deus presente, que Deus é conosco. Amém, amados?